cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu confesso que para mim é um motivo de muita alegria estar recebendo esta honra. Eu estou feliz com Deus, porque Deus, Ele tem sido fiel assim na minha vida. Quem sabe assim você olhou e disse Ele, mas foi eu mesmo, né, que o Senhor escolheu. Ele me tirou de lá do lamaçal do pecado, da escravidão de Satanás, e me fez uma promessa, e a promessa do Senhor tem se cumprido na minha vida, e assim também será na tua vida, porque o nosso Deus é aquele que chama com promessa e cumpre a promessa dele. Aleluia, glória a Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Júlio Celso, toda a sua família, todos os homens de Deus que está aqui na minha retaguarda, mulheres de Deus. Eu tenho certeza que está assim intercedendo pelas nossas vidas nesta noite. Corpo de diáconos e diaconisas, que Deus possa estar assim abençoando, obreiros, membros, congregados, pessoas que nos visitam esta noite. Que Deus possa estar assim abençoando a todos de forma especial. Amém? Eu convido os irmãos a se colocar de pé nesta noite para estarmos meditando na palavra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Abra suas Bíblias no livro de Salmos 96, de número 4, por favor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, com as chartes especial da tua presença esteja sobre nós neste lugar.
Ó Senhor, e que toda retaliação do inferno contra a pregação da tua palavra agora caia por terra, todo pensamento contrário, ó Deus, toda a intenção, influência maligna, que em nome de Jesus Cristo agora seja quebrada, ó Deus, seja destruída pelo teu poder, e que o teu Espírito Santo, Senhor, ele fale neste lugar, porque o homem, Senhor, sem o teu Espírito não é nada. Ah, Jesus, flua a tua palavra, a tua presença de forma especial sobre essas vidas e nos abençoe esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Lemos a palavra do Senhor, livro dos Salmos 96, de número 4. Quantos encontrou, diga glória a Deus. E diz: porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Aleluia. Porque grande é o Senhor e digno de louvor. Glória a Jesus. O 9 diz: adorai o Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Podeis se assentar. Aleluia, glória a Jesus. Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Salmo de Davi 96, capítulo 4, nós lemos. Quando eu li este salmo, quando o pastor me falou que eu ia pregar e que era deste tema, deste salmo, eu comecei a ler este salmo, eu comecei a meditar na palavra de Deus, e eu entendi que este salmo, Davi, ele se preocupou com Deus. Ele se preocupou especialmente com Deus neste salmo. Nos salmos anteriores, Davi sempre se preocupou um pouco com os ímpios. Ele pedia a Deus para ferir o queixo, para atrasar os passos do seu adversário. Ele disse para Deus que 1000 cairiam ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas que ele não fosse atingido. Ele pediu a Deus que cuidasse dele, ainda que o pai e a mãe desamparassem, porque os inimigos o perseguiam. Mas este salmo aqui é diferente. Ele atribui a Deus aqui uma adoração, um cântico de louvor especial. Ele não pediu nada a Deus aqui a não ser adorar o Senhor. Ele se voltou totalmente em uma adoração ao nosso Deus. Citou 4 coisas especiais da grandeza do nosso Deus. Ele disse que a honra, o louvor, a majestade e a adoração ao nosso Senhor. O salmista aqui, ele se preocupou somente em adorar a Deus. Ele se preocupou somente em buscar a presença do Senhor. O pastor me disse: nessa campanha nós não vamos pedir nada, nós só vamos adorar. Nós só vamos adorar a Deus. E eu comecei a meditar: nós vamos adorar. E Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer acontecer coisas grandes e coisas tremendas. Porque quando nós adoramos a Deus, quando entramos na sua presença para adorar a Deus, nós entendemos que o sobrenatural de Deus se move ao nosso favor. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão, ou no cárcere, ou quem sabe em uma cadeia. A Bíblia diz que eles se encontravam presos, estavam ali de trás das grades, trancados. E a Bíblia diz que ali também havia outros presos, trancados, presos ali naquele lugar. Mas a Bíblia diz que chegou ali 2 homens que adoravam a Deus. E quando pessoas que adoram a Deus chegam em qualquer lugar, a situação muda. Quando você adora, a situação muda. Se você chegar no hospital e você adorar a Deus, com certeza alguém vai ser curado. A situação vai mudar. Se você chegar em uma casa onde tiver alguma tribulação e você adorar a Deus, com certeza a tribulação vai cessar. Porque quando nós adoramos a Deus, a situação muda. A Bíblia diz que eles estavam ali presos. Quem sabe ali tinha pessoas com muitos pensamentos. Porque quando se está preso, há depressão, há confusão na memória. As pessoas pensam até em se suicidar. Acontecem coisas terríveis que passam pelas mentes. Quem sabe entrou ali aqueles 2 homens e eles pensaram, chegaram mais 2 para sofrer aqui atrás dessas grades conosco. Mas a Bíblia diz que foi bem diferente o que aconteceu naquele lugar.
A Bíblia diz que eles começaram a adorar. A Bíblia diz que eles reuniram os 12 e começaram a adorar, e os outros presos começaram a ouvir. Quem sabe eles começaram a dizer: esses homens estão malucos. Esses homens estão malucos porque eles estão cantando, eles estão adorando. Porque quem adora recebe vitória. Quem adora alcança de Deus. Quem sabe você entrou aqui por essas portas esta noite com algumas cadeias na sua vida. Quem sabe você se encontra presa a alguma grade, alguma cadeia que está lhe trancafiando, porque quem sabe o médico lhe deu um resultado não agradável. Quem sabe você está passando por uma situação difícil na sua casa, porque tem um filho seu ou um parente próximo que está nas drogas. Quem sabe tem alguém no álcool e você acha que o quadro é irreversível, não tem mais jeito. Você está no lugar certo. Semana de adoração. Essas cadeias vão ter que se abrir, essas cadeias vão ter que cair por terra. Se você crê, querido, essas cadeias vão ter que se abrir, porque a Bíblia diz que Paulo e Silas adorou e o cárcere se abriu. Porque quando nós adoramos, querido, a terremoto. A Bíblia diz que aquele lugar tremeu. Porque o nosso Deus, pela sua braveza, ele treme. A Bíblia diz que quando Moisés subiu o monte para adorar a Deus, ele começou a dizer: Senhor, eu quero ver a tua presença, manifeste para mim. A Bíblia diz que uma nuvem desceu sobre aquele monte, e a Bíblia diz que aquele monte chacoalhava, aquele monte tremia, fumegava, e daquele monte se ouvia trovões e relâmpago. Era a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela faz isso. A Bíblia diz que aquele cárcere começou a tremer, aquele cárcere começou a se abalar, e as portas se abriram. E as portas se abriram. Mas o que eu acho interessante é que não se abriu só as portas que estava Paulo e Silas, mas abriu as portas que estavam todos encarcerados. A Bíblia diz que todos foram libertos. Entenda o efeito que tem o louvor. As cadeias são quebradas, queridos. Quando você adora o Senhor, elas têm que se abrir. Tem adorador aqui nesta noite? Aleluia, glória a Jesus. O salmista Davi, ele se preocupou em adorar. Ele se preocupou nesse salmo somente em adorar. Se você prestar bem atenção no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, do 8 até o 36, por aí a seguir, você vai entender mais ou menos porque o salmista Davi, ele estava somente adorando a Deus. Porque lá você vai encontrar semelhança destes salmos nas palavras. Você vai ver que tem uma comparatividade muito grande com esses salmos que nós acabamos de ler. E eu entendi uma coisa, que no capítulo 13 de 1 Crônicas, capítulo 7, a Bíblia diz que Davi, quando buscava a arca do Senhor, para trazer para a cidade de Davi, ou seja, para Jerusalém, para uma tenda que ele tinha preparado especialmente para colocar a arca do Senhor, que significa a presença de Deus. A Bíblia diz que aconteceu algo que deixou Davi muito triste, porque essa tentativa foi frustrada. A Bíblia diz que um dos homens chamado Zá, que estava com eles para trazer a arca, tocou na arca do Senhor, e a ira do Senhor se acendeu, e a Bíblia diz que aquele homem foi morto na mesma hora. A Bíblia diz que ele foi fulminado, e Davi, por ver aquele homem ser fulminado, se entristeceu, ficou muito triste. E agora a Bíblia, glória a Jesus, e agora a arca do Senhor teve que ficar no meio do caminho. A arca do Senhor teve que ficar na casa de um homem chamado Abededor. Mas o que me chamou a atenção foi porque eles não estavam carregando a arca corretamente, como Deus queria que a arca fosse carregada. Porque Deus já tinha dado uma instrução dizendo que a arca seria carregada de determinada forma. A Bíblia diz que a arca do concerto, que representa a presença de Deus, a Bíblia diz que ela tinha 2 varais.
e que esses varais eram para ser postos sobre os ombros, para que a arca do Senhor fosse carregada. E eu entendi uma coisa, que a arca de Deus tinha que estar sobre os ombros, porque acima dos varais a arca ficava. E a Bíblia diz que a arca tinha uma determinada altura, que ela ficava acima da cabeça dos homens. E a Bíblia diz que eles estavam carregando a arca do Senhor em um carro. Eles prepararam um carro, quem sabe um carro belo, muito bonito, para trazer a arca do Senhor. Mas a Bíblia diz que um dos bois que carregava aquela arca escorregou. E aquele homem, quando viu a arca escorregar, ele levou a mão e tocou. A ira de Deus se acendeu contra ele e ele foi morto na hora. Porque eles estavam carregando a arca de forma incorreta. Tem muita gente que está carregando a arca de Deus, meu querido, de forma incorreta. A arca de Deus, ela tem que estar visível. Aonde você passar, tem que ser notória que a arca de Deus está com você, que a presença de Deus está na sua vida. Mas só que tem pessoas carregando a arca de Deus escondida. Tem pessoas que estão colocando até a Bíblia dentro de uma bolsa para não mostrar que a presença de Deus está com ele. No seu trabalho não recebe a paz do Senhor porque não pode saber que a presença de Deus está com ele. Como é que nós podemos adorar se nós temos que adorar na presença do Senhor? Tem pessoas, querido, que se escondem da presença de Deus. Quando você vê ele na rua, ele até muda de lado porque está com alguém, para você não dar a paz do Senhor. Está carregando a presença de Deus incorreta. A arca tinha que estar sobre os ombros porque ela tinha que ser visível. Aonde você passasse com a arca, aqueles que estivessem ao redor tinham que ver a arca, tinha que saber que a presença de Deus estava ali. E a Bíblia diz que tinha que ter levitas para carregar a arca de Deus, porque aonde a arca de Deus está tem que ter alegria. Quantos crentes de cabeça baixa, quantos crentes tristes? A arca de Deus, aonde está a presença de Deus tem que ter alegria, querido. E eles estavam carregando a arca de Deus lá embaixo, dentro de um carro. A arca de Deus tinha que estar sobre os ombros, a arca de Deus tem que estar sobre os nossos ombros, tem que ser visível. As pessoas têm que olhar e ver que nós temos a presença de Deus na nossa vida. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Este Deus é maravilhoso. Mas no capítulo 15 de 2 Crônicas, preste atenção. Eu quero que você preste bastante atenção nessa passagem. A Bíblia diz que Davi agora começa a chamar o povo. Esse Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que ele começa a chamar o povo. E ele chamou sacerdotes. E ele chamou príncipes, levitas, maurais da casa, chefe das guardas. Ele chamou todo o povo, porque ia buscar a arca do Senhor. E a Bíblia diz que eles buscaram a arca do Senhor. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que a arca do Senhor entra em Jerusalém e foi uma grande festa. Agora eu quero te dizer que a arca do Senhor esta noite está aqui. A arca do Senhor esta noite está aqui. A Bíblia diz que Davi chamou sacerdotes para adorar porque a arca do Senhor estava ali. A Bíblia diz que ele chamou levitas, ele chamou o chefe da guarda, ele chamou você, querido, ele chamou os príncipes. Você é filho do rei, adore o Senhor porque ele chamou você. O rei lhe chamou para adorar a ele. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele chamou você, você é príncipe, para adorar. Só adora quem é príncipe, só adora sacerdotes, só adora levita, chefe das guardas. Eita, Deus maravilhoso! Ele chamou você para adorar, você é filho do rei, você tem que ser adorador. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz, querido,
que Davi era um especialista em adorar. Davi era especialista em adorar. A Bíblia diz que Saul estava lá com o espírito que ele atormentava. E aí chamavam Davi. Davi ia lá, tocava um hino para Deus. Quem sabe ele dizia: glória a Jesus. Quem sabe ele louvava aquele hino e fazia assim: aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Como é que o Espírito não sai? O Espírito ia embora, porque ele era adorador. E adorador, querido, é chamado para botar espíritos imundos para correr. Você tem que abrir a boca e o espírito imundo tem que sair. Você tem que abrir a boca em adoração, e aqueles que lhe perturbam tem que bater em retirada. Porque adorador é chamado para isso. Glória a Jesus. A Bíblia diz que quando a ovelha estava sendo atacada pelo leão, ele ia lá e matava o leão. Só quem mata leão é adorador. Só quem mata leão é adorador, querido. Nunca vi ninguém matar um leão à mão, a não ser um adorador. Adorador mata gigante, mata urso. É porque adorador mata leão. Todos os dias, um verdadeiro adorador tem que matar um leão, tem que matar um gigante. Oh, Jesus, aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. A Bíblia diz que Deus formou o homem. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que agora Deus coloca o homem no jardim do Éden. O pastor esses dias estava falando aqui, Deus me deu uma palavra em cima disso, maravilhosa. O pastor disse que o diabo ficou sem entender, porque Deus estava formando o homem da terra, do pó ali, e disse: aquele homem está maluco, está formando. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que Deus colocou Adão, fez o homem para adorar e colocou no paraíso, no jardim. Mas Deus colocou o homem ali e disse que o homem estava nu. O homem não tinha roupa nenhuma. Agora imagino eu como ficou Satanás olhando para aquele, dizendo: ele fez um adorador, o adorador está nu, não tem roupa, a não ser o único maior órgão humano, que é a pele que está cobrindo ele. E eu me vestia com as melhores pedras. Eu era vestido das melhores pedras. A Bíblia diz que ele se vestia com as mais preciosas pedras. Ele andava sobre as pedras floreadas. E agora ele vê um adorador que está sem roupa. Deus me chamou para ser adorador. Deus me chamou para ser um adorador assim, ó, simples. Um adorador que adora Ele em espírito e em verdade. Porque muitas das vezes a riqueza impede o homem de adorar a Deus. Como pode um homem adorar a Deus se ele coloca um carro acima de Deus? Pode ser adorador. Como é que eu vou largar de adorar a Deus para assistir uma televisão? Coloquei acima de Deus. Eu não posso ser adorador dessa forma. Aí Satanás começa a bolar um plano. Vou derrubar ele, não tem jeito. Eu tenho que tirar ele de linha. Ele está nu, ele é adorador. Eu tenho que fazer algo para tirar ele. E começou a trabalhar. E a Bíblia diz que a serpente enganou a Eva. Eva deu para ele do fruto. E ele ali comeu daquele fruto. Pecou. A Bíblia diz que Deus passou no jardim e chamou o homem Adão. E Adão respondeu: eu estou escondido. Eu estou escondido. E Deus disse: por que te esconde? Porque eu estou nu. Quem te mostrou que tu estás nu? Comeste do fruto que eu te ordenei e não comeste? Querido, o pecado faz isso.
Tem muita gente aí escondidos que não consegue mais adorar a Deus. Tem pessoas que não conseguem adorar a Deus porque está escondido. O pecado está fazendo com que ele se esconde. Ele não consegue perdoar. A mágoa está ainda no seu coração. E essa vergonha impede do homem e da mulher adorar a Deus. Mas o Espírito de Deus está aqui esta noite para fazer uma limpeza, para passar as mãos sobre você e purificar este coração, para você ser um verdadeiro adorador. Deus chama Adão está escondido, quem sabe de trás de uma moita, de trás de uma pedra. A Bíblia diz que ali no jardim havia um rio que se dividia em 3, e esses rios correm aqui nesta noite. As águas do Espírito estão fluindo neste lugar. O diabo disse: agora acabei com ele, está envergonhado, está escondido. A Bíblia diz que Deus chama ele: venha para cá. E diz que o homem sai. Estava vestido de folhas de figueira. Agora a Bíblia diz que Deus chama o homem, mata um animal e faz uma veste para ele. E a Bíblia diz que ele se vestiu. Você sabe o que eu entendo com isso? Que tem vestes para você aqui nesta noite. Deus está vestindo pessoas aqui nessa noite com vestes de santidade para adorar a Ele. O inimigo pode até pensar que ele derrubou, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus tem veste para você hoje aqui. Deus tem vestes santas aqui hoje para você. A sua história não vai terminar dessa forma. Quem sabe disseram para você que você não vai conseguir, e você tem se frustrado com essas palavras. Quem sabe pessoas magoaram você e você não consegue mais adorar. Tem vestes para você aqui esta noite. Tem vestes santas. Você vai voltar a adorar a Deus, porque o Senhor conhece você. Ele sabe o seu corpo. Não se preocupe, Ele vai fazer uma veste sob medida para você. Ele conhece o seu manequim. Ele conhece. A Bíblia agora diz que eles tiveram filhos. 2 filhos, 3 filhos. A Bíblia diz que Caim foi lavrador da terra. Ele lavrava, era produtor de hortaliças, ou quem sabe de outras coisas. E Abel era pastor de ovelhas, criava ovelhas. E a Bíblia diz que um dia eles vieram ter com Deus diante do Senhor e trouxeram cada um uma oferta. A Bíblia diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para Deus. E Abel trouxe o melhor das suas ovelhas. E a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Deus atentou primeiro para Abel e depois para a sua oferta. Eu quero saber o que é que você tem ofertado a Deus. Que tipo de adoração você tem dado para Deus? Para Deus atentar para você. Quem sabe Caim foi lá no cantinho da roça, tirou uma abobrinha murcha de qualquer forma, levar para Deus. Mas eu entendo uma coisa. Eu acho que Abel passou o dia todo olhando dentro das suas ovelhas. E ele olhava e observava e disse: ali está o que eu vou levar para Deus. Aquele é bonitinho, gordinho, mas só que ele pegou, olhou, quando foi lá no pezinho, quem sabe tinha uma manchinha. Disse: não, sério, tem uma mancha muito pequenininha, não, vou pegar outro. Passou o dia escolhendo. A Bíblia diz que ele levou o melhor. Quem sabe um tombo alvinho, sem nenhuma mancha, gordinho, pelo fofinho, ele levou o melhor. Você sabe por que Deus atenta para as pessoas? Às vezes você chega num culto como esse e você vê muitas pessoas alegres, glorificando, exaltando, dando uma adoração perfeita para Deus.
foi porque eles passaram dias preparando para adorar a Deus. Eles consagraram, eles oraram, jejuaram, e eles vieram e trouxeram uma melhor adoração para Deus. E Deus tem atentado para você que tem adorado a Ele em espírito e em verdade. Deus tem atentado para aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Deus não pode ser adorado de qualquer maneira, irmãos. Não. Deus tem que ser adorado em espírito e em verdade. Deus atentou para Abel porque ele trouxe a melhor oferta. Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, veio ao mundo, e a Bíblia diz que ele foi levado para o matadouro como ovelha muda. A Bíblia diz que ele foi esbofeteado, foi cuspido, ele apanhou por mim e por você. A Bíblia diz que o que estava sobre os seus ombros foi o que nos trouxe a paz. E muitas das vezes nós ainda não adoramos. Não adoramos, querido. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz para que nós fôssemos salvos. Ele morreu naquela cruz para que eu e você estivesse aqui hoje. Quem sabe você pode estar olhando para mim e dizer: eu conhecia ele, ele era uma pessoa que andava nas drogas, no álcool, na prostituição, nos jogos, mas Jesus Cristo, Ele deu a vida por mim, para eu estar aqui hoje, e você também. Jesus deu a vida por você. Quem sabe você entrou por essas portas hoje, achando que para você não tem mais jeito. Quem sabe você entrou por essas portas hoje, achando que o seu caso está encerrado, acabou. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo de Nazaré, Ele não desiste de você. Ele nos comprou com preço de sangue. Ele tem o melhor para você. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, Ele tem o melhor para você. Amém? Agradeço a oportunidade. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou.